Seja muito bem-vindo. Se você está aqui é porque muito provavelmente você está com um problema com tela de celular. E eu acho que esse vídeo é uma conversa do que de fato um vídeo para eu vir aqui te dar dicas e tudo que que a maioria das pessoas estão fazendo, tá? Eu separei aqui 5 coisas do porquê que a rede social, e quando eu falo rede social, é aquele tempo que você passa pulando de rios em rios, podem estar fazendo com que você como pessoa e o seu negócio estejam sumindo ou quebrando de fato, tá? O que acontece quando a gente coloca foco nas coisas, tá? A primeira coisa que acontece quando a gente coloca foco no que a gente está fazendo é esse negócio a gente começa a ver todos os detalhes, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode, o que a gente está fazendo que não está legal. E o que eu percebi quando eu comecei a olhar para a rede social, para esse tempo que eu passo na rede social, e ver que isso estava se transformando em um problema. Eu comecei a perceber isso lá em 2020, tá? Eu tenho um hábito de leitura que para mim é muito importante, porém, na época, 2020 foi um ano que para todo mundo foi um ano muito assim, fora do normal. A gente acabou ficando mais tempo em casa, mas eu comecei a perceber que a rede social, o tempo na rede social era uma coisa que eu não estava conseguindo controlar. Eu comecei a olhar para isso, comecei a ver isso, mas continuou a mesma coisa, assim, não consegui mudar. E isso foi, ao longo do tempo, me deixando assim, cara, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer para que isso não vire uma coisa assim que, de fato, cara, eu consiga ter um tempo sem celular, que até 2020, para mim isso era impossível, porque eu trabalho na internet, eu tenho uma assessoria de vendas, então todos os dias eu estou na internet, estou prospectando, estou falando com gente nova, então ficar sem celular para mim uma coisa assim impensável. Na ocasião, 2020, eu tinha um e-commerce, então 100% do meu dia de trabalho era no celular. E aí eu comecei a perceber, né, que eu usava muito a desculpa de que eu estou trabalhando, eu estou pegando inspiração, eu estou usando esse momento que eu fico na rede social como um momento de trabalho, e obviamente, eu comecei a parar de seguir um monte de gente, sigo 21 pessoas ali no meu Instagram, às vezes até menos do que isso, porque o meu foco no Instagram era que ele me trouxesse só coisas de trabalho. Porém, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas quando o Reels veio, depois ali do TikTok, quando o Reels veio, acabou que isso mudou, porque o Instagram ele vai botando Reels para você, e eu tenho comigo uma questão que assim, o vídeo ele me chama muita atenção, né? Então eu começo a ver um vídeo ali e vou ficar o dia todo, e eu comecei a perceber isso de ficar, às vezes eu perdia 1 hora do meu dia, 2 horas, e quando você perde 1 hora de um dia, que assim, parece que é pouco, né? Mas se você 1 hora do seu dia, você consegue, se você dedicar 1 hora, você consegue ler um livro por mês, você consegue fazer um esporte que você fala que eu falava, às vezes falava que não estava com tempo, se bem que esporte para mim sempre foi uma parte do trabalho, então eu sempre pratiquei, mas tem dias que não dava para ir de manhã, e aí a desculpa da noite que eu não tinha tempo, só que, cara, eu fiquei 2, 3 horas na rede social. Então isso eu fui percebendo aí, tá? E a questão de trabalho, às vezes deixava de trabalhar, eu tô aqui trabalhando e vou dar uma olhadinha rápida no celular, e essa olhadinha rápida se transforma em 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Então eu fui percebendo que estava fora do meu controle. E além disso, que é o tempo que você perde, o que esse tempo perdido vai fazendo com que você faça? Porque esse tempo de Instagram, ele vai te levando para outras coisas. Você vai para uma Netflix, você vai fazer algumas outras coisas assim que vão ficando juntando no dia. Se você perde 1 hora com o seu Instagram, se você perde 1 hora com o seu TikTok, 2 horas do seu dia, e no final do dia você ainda vai
para Netflix, ou seja, vai assistir uma série, vai assistir um filme. Então, se você somar um somatório total, vão ser 4 horas do seu dia jogadas fora, né? Porque na maioria das vezes a qualidade dos filmes da Netflix também não são lá, não são assim bons filmes para a gente estar assistindo, no sentido de filmes que vão agregar para aquilo que a gente busca, que é crescer como pessoa, crescer como empresa. Então, essas coisas eu fui percebendo que, cara, eu tinha que mudar. E esse, do primeiro momento que eu percebi até agora, esse ano, 2025, que eu decidi de fato mudar e realmente diminuir o tempo, foram 5 anos aqui. Se você pegar, são 5 anos que eu fiquei travado nisso. Então, esse ano de 2025, e agora eu vou falar, né, um pouco, depois no final do vídeo eu vou falar quais estratégias que eu estou adotando para conseguir fazer isso, tá? E o que isso tem mudado na minha vida. Mas eu trouxe no início do vídeo falando um pouquinho de leitura. Eu gosto muito de ler, para mim é um hábito bem importante, e esse tempo na rede social estava tirando o meu tempo de leitura. Tá? Eu estou olhando para baixo porque tem algumas anotações que eu fiz aqui para o vídeo eu conseguir ter uma linha para seguir no vídeo com vocês. Tá? Esse tempo na rede social estava fazendo com que o meu tempo de leitura fosse ou zerado no dia, ou seja, passava um dia inteiro sem ler nenhuma página. Então, minha qualidade de leitura diminuiu muito. Por quê? Quando você está muito na rede social, o seu tempo de atenção para as coisas vão diminuindo. Então, se você passa 2 horas na rede social e a cada 30 segundos você muda de vídeo, é muito difícil você sair da rede social e ficar 1 hora lendo livro. Meia hora, que seja, 10 minutos lendo livro. Por quê? Esse tempo de atenção que você precisa ter para ler um livro, na rede social, nesses mesmos 10 minutos, você já deve ter visto 40 vídeos, 20 vídeos, passando, às vezes a gente passa 3 segundos, só inicia o vídeo ali, não gostei, vou próximo. O livro não é assim, o livro você precisa dar atenção para ele. Então eu vi que diminuiu muito a minha qualidade da leitura, eu não conseguia focar por muito tempo. Esse é uma das coisas que eu percebi. Uma terceira coisa que eu percebi também com esse tempo gasto com a rede social o impacto social. Você acaba que é difícil conversar com as pessoas. Você não dá atenção para as pessoas que estão à sua volta, pessoas que você ama, pessoas que você convive. E é mais prazeroso você passar o tempo na rede social pulando de vídeo em vídeo do que você conversar com uma pessoa que vive com você, seu pai, sua esposa. Então, são coisas que eu fui percebendo que estavam acontecendo muito comigo. Às vezes eu não queria conversar para ficar ali passando um vídeo atrás do outro no Instagram, por exemplo. Isso já aconteceu comigo várias vezes, eu percebi isso, comecei a olhar essas situações e comecei a ver que, cara, não estava fazendo sentido nenhum isso. E quando a gente olha para negócio, tá, é muito importante o tempo que você dedica ao seu negócio, mas o tempo com 100% de atenção. Se você não dá atenção de fato para o seu negócio e ao invés disso você está ali na rede social, tá mentindo, né? Eu estou pegando inspirações. Cara, muito provavelmente o que está acontecendo com você é o que aconteceu comigo. Esse tempo que você diz para todo mundo, estou pegando inspiração, é um tempo que, se você estivesse de fato focado no seu negócio, e agora eu vou falar mais dessa parte de negócio, tá? O que aconteceu, o que foi que eu tenho percebido nesse ano de 2025, que tem me trago bastante resultado, é que eu tirei totalmente o foco de rede social, parei de olhar, a gente vai falar das estratégias que eu adotei no final desse vídeo, para olhar 100% para o meu negócio. Eu tenho um negócio de assessoria de vendas e eu preciso todos os dias falar com gente, com donos de negócio, com empresas, para a gente marcar uma reunião, uma conversa, para a gente conversar e eu mostrar para essas pessoas o que eu faço, como que eu posso ajudar elas e como que eu posso aumentar as vendas delas. Uma das desculpas que eu tinha nessa época de muito tempo no celular cara, eu vou aprender aqui nesse tempo que eu tô aqui para eu produzir um conteúdo, para eu focar qual tipo de vídeo eu vou fazer e tal. E aí nunca fazia nada, não acontecia nada e também não tinha cliente entrando.
Então a gente passou por um momento complicado aqui de falta de cliente por essa questão, por estar gastando um tempo que eu poderia estar gastando esse tempo, investindo esse tempo no meu negócio, ele estava sendo utilizado para a rede social, ou seja, é um tempo que não volta, eu perdi esse tempo na vida, então depois dos 30 a gente começa a perceber que tem coisas que a gente faz que a gente joga o nosso tempo fora e agora você começa a ter uma noção, eu comecei a ter essa noção de que, cara, essas coisas que eu fiz de perca de tempo, já era, não tem como voltar mais atrás, não tem como mudar o que eu fiz e esse tempo perdido já foi. Então a ideia, quando a gente olha para o negócio o que eu estou fazendo, o que eu deveria estar fazendo e ao invés disso eu estou gastando, perdendo meu tempo com coisas que não vão agregar. Né? Por exemplo, quando a gente foca em fazer o que a gente tem que fazer, por exemplo, de trabalho dentro de um horário estabelecido, a gente acaba sobrando mais tempo, por exemplo, para você passar com a sua família. Se você gasta o tempo que você tem para trabalho fazendo as coisas, gastando tempo vendo vídeo na rede social, o tempo que você teria com a sua família você vai ter que passar trabalhando porque você não fez o que teria que fazer durante o dia, por exemplo. Isso acontecia muitas vezes comigo, porque às vezes um tempo que eu deveria estar trabalhando eu estava na rede social. E aí esse olhar, e ficar atento a isso, foi me fazendo perceber quais pontos eu teria que estar de fato olhando. Obviamente que ter uma agenda, ter o checkpoints assim, das coisas que você tem que fazer no dia são importantes também, mas nada disso adianta se você passa o dia inteiro na rede social vendo vídeo, pegando inspiração, né, de vídeo na internet. Tá? Agora eu vou falar para vocês, já que falei um pouco dos malefícios na minha vida, obviamente você vai achar bastante vídeo de pesquisas, pessoas falando o porquê faz mal ficar muito tempo na rede social, e aí você pode pesquisar mais sobre isso. Aqui eu vou trazer quais estratégias têm funcionado para mim e eu tenho feito, e tem, assim, 2025 tem sido um ano que as coisas têm melhorado bastante, principalmente na vida profissional, na minha vida profissional, e muito disso está ligado a essa diminuição de tempo de rede social. Eu tenho percebido muito isso. Então, esse ano eu tenho lido bem mais do que eu vinha lendo. Esse é um ponto importante. Eu tenho tido um resultado no meu negócio muito melhor do que eu estava tendo nos últimos anos. E isso também segue a mesma linha da diminuição de tempo na rede social. E eu tenho percebido que a minha relação com as pessoas tem melhorado muito, relação de pessoas que estão próximas a mim, né? Pessoas que eu amo, que eu preciso investir o meu tempo nessas pessoas. Então eu tenho percebido que tem melhorado a minha relação também pessoal com essas pessoas que estão próximas a mim. Então você vê, esses são os benefícios que eu percebi na minha vida, tá? Então obviamente cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, e aí vai depender obviamente do seu momento, da sua vida, tá? E aí quais são as estratégias que eu estou utilizando, tá? Eu comecei a diminuir o tempo de rede social assim quando eu comecei a dar mais atenção para isso, porque até eu não dar atenção, eu sabia que, cara, meu dia, eu terminava o dia com aquela sensação assim, meu, não é possível, cara, parece que eu não fiz nada durante o dia todo, fiz 1 horinha, 2 horinhas de trabalho, o resto do dia parece que não fiz nada. E essa insatisfação foi sendo prolongada, eu fui pensando nisso e eu comecei a olhar para esse tempo de rede social. Isso foi lá no começo, lá em 2020, tá? Ao longo do tempo eu tentei várias vezes diminuir, mas não consegui e tal. Mas esse ano de 2025 eu botei foco. Falei, cara, a minha meta desse ano, tem uma meta assim específica para isso, é diminuir o tempo que eu passo à toa na rede social, tá? E esse canal no YouTube, ele tá vindo, ele tá acontecendo, esse é o primeiro vídeo do canal, por causa disso, porque o tempo que eu estou gravando esse vídeo aqui, há alguns meses atrás, ou ano passado, eu estaria na rede social vendo um vídeo, pegando inspiração ali para alguma coisa que eu iria fazer e não sair do papel. Então, e só para você ver como que a gente vai deixando coisas importantes que a gente precisa fazer para depois, por estar ali só vendo a vida passar, vendo os influenciadores, as pessoas que produzem conteúdo fazerem o trabalho delas e a gente só ficar ali olhando
que essas pessoas estão fazendo. Então, quais estratégias que eu tracei, né, com a minha meta de diminuição de tempo de rede social, tá? Obviamente que não tem como você, se você gasta, e isso aí você consegue olhar no seu celular, se você tem 2, 3, 4 horas do seu dia que estão na rede social, você não vai conseguir sair de 4 para meia hora. Isso é muito difícil de acontecer, mas você consegue diminuir de 4 para 3. E aí, o que eu fui fazendo? Eu fui dosando essa diminuição. Então, eu via que, cara, eu gastava às vezes 3, 4 horas no dia. Então, eu coloquei um limite inicial no meu celular de, se eu gasto 4 horas no dia, vou ter um limite de 3. E aí passei um tempo com isso, tá? Obviamente que 2025 já era um tempo menor, o fato de ter família, ter filho, então isso diminuiu bastante meu tempo na rede social, mas ainda era um tempo bem considerável, tá? Vou falar da minha realidade, que vai ficar melhor, mas essa dosagem foi importante. Então, no meu caso, eu já uma média de 2 horas por dia. Então, o que eu fiz? Tá? Uma média de 2 horas por dia na rede social à toa, né? Assim, pegando inspiração, né? Eu diminuí para 1 hora. E eu comecei, quando bati esse limite, e aí eu não estipulei qual horário do dia eu vou mexer na rede social, não estipulei isso. Mas bati o limite, eu parava ali. Então, rede social que eu falo é Instagram, TikTok, Facebook, e eu ainda uso Facebook, né? Tô ficando velho. Facebook também. Então, todas essas redes sociais, só o YouTube que não, porque o YouTube ele tem uma forma diferente. O YouTube eu olho para ele como um lugar de estudo. Eu não vejo shorts no YouTube, é muito difícil porque a experiência não é a mesma, mas eu estudo bastante no YouTube. Então, você vê um vídeo de 1 hora é totalmente diferente de você ver 50 vídeos de poucos segundos. Então, você tem um aprendizado ali, você tem que parar, você tem que focar, você tem que aprender, você tem que fazer anotação. Então, é diferente. Então, o YouTube não entra nessa. Então, a rede social eu fui dosando. Então, a primeira foi 1 hora. E, cara, foi difícil, porque bati 1 hora e aí, às vezes, deitava na cama, queria ver alguma coisa e não vou ver. Então, 1 hora. Depois, baixei para meia hora. Só que, como eu já estava diminuindo esse tempo, já ficou mais fácil. Agora, só para você ter uma ideia, o meu tempo máximo de rede social no dia está para 15 minutos. Então, eu não passo mais do que 15 minutos somando todas as redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok. O TikTok eu nem tenho entrado ultimamente. Mas somando todas as redes sociais, eu não gasto mais do que 15 minutos por dia. Então, bateu os 15 minutos ali, eu não mexo com a rede social. E aí, quais são os hábitos que eu tenho implementado? Inclusive, eu vi um vídeo, esqueci o nome da pessoa agora essa semana, que ela estava falando, e é um hábito que eu tenho aplicado também. Primeiro, a primeira hora do dia, eu não mexo no celular. Meu celular, ele fica lá desperta, então eu desligo o despertador e ele fica, eu não saio dele do quarto com ele. Então ele vai ficar lá. Isso aí, obviamente, você já vai. A primeira hora do dia não tem celular. Então, a primeira hora do dia eu tenho focado bastante em estudar, eu dou 1 hora de estudo ali. E depois dessa 1 hora do dia, acaba que eu respondo alguma demanda, alguma coisa ali no WhatsApp, porém eu não entro em rede social. A rede social eu só vou entrar depois que eu treinei, depois que eu fiz alguma coisa, na hora que um pouquinho antes de começar a trabalhar, eu vou olhar um pouco e fazer, se tiver que fazer alguma coisa na rede social, eu vou fazer nesse momento. Então, basicamente, essa tem sido a minha rotina, e aí eu passo o dia, horário de almoço, horário que eu vou comer com a minha família também, eu não levo o celular. Eu deixo o celular separado, longe, para eu não ter essa... Porque é muito difícil, e você vai entender, você ficar... Uma pessoa como eu, que é viciada em rede social, viciada em passar tempo no celular, é muito difícil você ficar no mesmo ambiente que o seu celular está e você não pegar ele para ligar e mexer. Muitas vezes isso aconteceu comigo, de pegar o celular, abrir o Instagram automaticamente. Quando eu estava no Instagram, eu pensava, caraca, o que eu estou fazendo aqui? Então, essa é uma das coisas que acontece até hoje. Então, para que isso não aconteça, eu deixo o celular longe de mim, dificulta esse acesso. E aí eu tenho conseguido diminuir, obviamente. Hoje eu já consigo falar para você, tem dias que eu nem chego a bater esses 15 minutos de limite. Então, você vê como que
isso tem impactado na minha vida. Hoje eu tenho muito mais tempo para ler, eu consigo ler mais, eu consigo estudar mais, eu consigo, por exemplo, ver o filme inteiro, completo, sem ficar mexendo no celular, que isso é uma coisa muito difícil, era muito difícil para mim. Às vezes do momento do filme começava a ficar meio assim e tal, eu desligava do filme e ficava ali mexendo no Instagram. Então é uma coisa que mudou, eu não tenho tido mais foco. E isso, mais foco. Então, aí quando a gente volta agora para a questão da empresa, o meu foco em prospectar, em falar com novos clientes, está muito melhor, e o resultado que isso gerou para mim nos últimos meses, o número de clientes que entrou, foi um número assim, acima do que eu esperava, tá? Mas esse tempo de foco que eu coloquei para fazer isso me trouxe um resultado que, se eu tivesse com esse mesmo vício, mantendo esse mesmo vício, eu tenho certeza que isso não aconteceria, tá? Então, basicamente, isso foi o que mudou na minha vida, tá? Esse foi o primeiro vídeo aqui do meu canal, eu espero que você tenha gostado. Vou deixar aqui embaixo alguns links aqui para você poder ver minha rede social, e caso você tenha interesse também, queira conhecer um pouquinho mais da minha assessoria, eu vou deixar o link aqui do meu Instagram e do meu WhatsApp aqui embaixo também, caso você queira falar diretamente comigo, tá? Desejo boa sorte para você nessa tentativa de sair das redes sociais, e caso você chegou até aqui, deixa o curtir, compartilhe com seus amigos, e nos vemos no próximo vídeo.